As piores MREs, refeições rejeitadas por todos. Os humanos lutaram e morreram por inúmeras causas em incontáveis campos de batalha. Mas embora muitas pessoas sintam simpatia pelos sacrifícios feitos pelo soldado comum, elas provavelmente deveriam sentir mais pena ainda de algumas das rações horríveis que eles eram obrigados a consumir antes de morrer. Biscoitos marrons. Para muitos soldados britânicos, biscoitos marrons é um termo que pode despertar carinho, nojo e desconforto na mesma medida. Porém, isso não valia tanto para os intestinos. Um alimento básico dos kits de ração do exército britânico, até fevereiro de 2009, muitos soldados na verdade gostavam desses biscoitos fortificados com vitaminas, apesar do efeito colateral bastante desagradável que vinha junto. Descritos por um soldado britânico como 6 fatias de papelão comprimido, esses biscoitos pouco apetitosos eram conhecidos por sua versatilidade. Podiam ser combinados com patê, mergulhados em sopa instantânea ou amassados no leite com açúcar para uma refeição matinal parecida com o Weetabix. Porém, os browns não eram bem aceitos, pois impediam qualquer coisa marrom de sair do corpo de quem os consumia. A tendência do biscoito causar prisão de ventre era útil no campo de batalha, onde até distrações naturais precisavam ser minimizadas. Por outro lado, os biscoitos marrons eram amplamente detestados por causar até 3 dias de prisão de ventre nos soldados e, por isso, frequentemente usados como alvo de treino de tiro. A omelete de queijo com legumes. A omelete de queijo com legumes era uma infame ração pronta para comer do exército dos Estados Unidos, introduzida em 2005. Rapidamente apelidada de vomelete pelas tropas, essa massa bege gelatinosa não só parecia vômito, como também tinha gosto de vômito. As notícias sobre a notoriedade do vomelete logo chegariam ao setor do exército responsável por lançá-lo, a Diretoria de Alimentação de Combate. Desesperados para se redimir pela monstruosidade lançada, tentaram amenizar a situação oferecendo Skittles ou M&M's e um Pop-Tart de cortesia. Apesar dos acréscimos serem bem-vindos, isso não resolvia o problema da incomestibilidade do prato principal. Mais tarde, uma garrafinha de molho tabasco foi adicionada na tentativa de camuflar o sabor horrível, mas não adiantou. Para alívio de todos, o vomelete foi descontinuado em 2009 após apenas 4 anos de produção, felizmente. No entanto, como qualquer um que já experimentou irá afirmar, o trauma que ele deixou vai durar para a vida toda. Carne enlatada embalsamada. Em suas memórias, o veterano Carl Sandburg descreve vividamente um momento de repulsa comum. Uma lata de Red Horse era entregue a um homem que a abria. Ele a levava ao nariz, cheirava, franzia o rosto e cuspia. O próximo homem fazia o mesmo, e o seguinte também, até que 8 homens do grupo já tinham cheirado, feito careta e cuspido. A lata de Red Horse era jogada ao mar para qualquer peixe do Atlântico que pudesse gostar dela. Sandburg fazia referência a um dos maiores escândalos alimentares dos Estados Unidos. A Guerra Hispano-Americana de 1898 talvez seja mais lembrada pelo fiasco da carne embalsamada, quando latas de carne bovina podre e horrível foram fornecidas às tropas americanas. Chamadas assim por cheirarem como cadáver embalsamado, as carnes ficaram rançosas devido ao uso de formaldeído, conservante que falhou e causou intoxicação alimentar generalizada entre as tropas americanas. Após a investigação pública que resultou na renúncia do secretário de guerra, Theodore Roosevelt, que provou as rações contaminadas, aprovou as Leis de Alimentos e Medicamentos Puros e de Inspeção de Carnes de 1906, evitando novos casos de carne embalsamada. Ensopado de Mackanock. O ensopado de Mackanock era uma ração bem conhecida fornecida às tropas da Primeira Guerra Mundial, composta de carne bovina, batatas, feijão branco, cenouras, nabos e cebolas. Comestível quente, o ensopado só revelava seus efeitos colaterais fedorentos quando era consumido frio. Conhecido como um mata-homem, em temperaturas mais baixas, o ensopado parecia uma massa horrível de gordura animal solidificada, cheia de pedaços de carne e vegetais quase irreconhecíveis, sendo descrito por um repórter como um lixo de qualidade inferior. Se um soldado de alguma forma conseguisse engolir essa abominação que revirava o estômago, você podia ter certeza de que logo em seguida, seus companheiros, numa tentativa frenética de evitar que suas narinas se dissolvessem, estariam procurando desesperadamente qualquer coisa que se parecesse com uma máscara de gás. Mesmo assim, a maioria das tropas era obrigada a suportar o cheiro insuportável, geralmente causado pela mistura de nabos com feijões brancos. Um soldado raso lembrou como uma das características das marchas noturnas era o fedor terrível.
A ração de ensopado de macanote causava uma flatulência especialmente forte nos soldados. Assim, marchávamos cercados pelo ar liberado por centenas de homens soltando gases. Essência de café. Durante a Guerra Civil Americana, o café era incrivelmente importante para as tropas da União, que recebiam cerca de 16 quilos de café por ano para abastecer seus kits de ração. Era uma bebida que animava, consumida sempre que possível. Embora fosse mito que alguns soldados tinham carabinas com moedores de café embutidos, oficiais como o general Benjamin Butler eram conhecidos por atacar quando os níveis de cafeína dos seus homens atingiam o pico. Quando não estava disponível, isso causava queda no moral e levava à criação de alternativas ao café. O pior desse grupo era conhecido como essência de café, uma invenção do empresário George Hummel, feita com cascas evaporadas dos grãos de café, leite condensado e açúcar. Combinada com esse leite condensado e açúcar, a essência de café era uma gosma marrom repugnante, digna de pesadelo, desprezada pelos soldados da União. Às vezes era tão duro que precisava ser quebrado com a coronha do rifle antes de ferver nos dias frios. Ainda pior, essa mistura horrível que causava cólicas abdominais dolorosas, muitas vezes acabava reaparecendo pelo traseiro em uma corrente desagradável de diarreia violenta, já que os fornecedores frequentemente adicionavam leite estragado à mistura para reduzir custos. Carne bovina de qualidade premium. Entre os itens mais destacados no pacote de ração fornecido aos soldados russos que invadem a Ucrânia atualmente está a carne enlatada, que pode vir em várias variedades. Inclui um prato de carne com legumes, mingau de trigo sarraceno ou ervilhas e cenouras, além da tradicional versão de goulash de carne bovina. Embora essas rações possam parecer apetitosas agora, no passado elas eram tudo, menos isso. Em 2011, o denunciante-major Igor Matveyev revelou que a alta cúpula russa tentou encobrir um escândalo em que as tropas russas foram alimentadas com comida de cachorro em vez de carne bovina em uma base militar situada na remota cidade de Vladivostok, no extremo leste. Numa tentativa de economizar dinheiro, rótulos de comida de cachorro foram cobertos com outro rótulo sugerindo que o conteúdo era, na verdade, carne bovina de qualidade premium. Em um vídeo gravado no depósito da base, Igor Matveyev explicou que, de acordo com documentos internos, deveria haver cerca de 13.800 latas com 4.485 kg de carne dentro. O que ele encontrou, no entanto, foram 1.374 latas vencidas e 3.111 latas de comida de cachorro. Apesar de fornecer provas fotográficas adicionais das irregularidades, os militares russos negaram todas as acusações, retiraram o posto de Igor Matveyev e o prenderam por 4 anos sob falsas acusações de que ele teria agredido 2 graduados. Sangue de cavalo e leite de égua fermentado. No século XIII, Marco Polo, o icônico explorador veneziano, viajou até a corte do senhor da guerra mongol, Kublai Khan, onde permaneceu por 4 anos. Marco Polo relatou que, com pressa, guerreiros mongóis seguiam um costume peculiar durante suas viagens. Ele afirmou: numa ocasião dessas, eles se sustentam com o sangue de seus cavalos, abrindo uma veia e deixando o sangue jorrar em suas bocas, bebendo até se saciarem e depois estancando o sangue. Embora isso possa ser um tanto exagerado, a sede dos guerreiros mongóis por leite de égua fermentado certamente não era, pois essa é uma bebida que ainda é apreciada hoje pelos nômades nas remotas estepes da Eurásia. Como uma mistura de cerveja e iogurte, essa bebida lendária e moderadamente alcoólica, que também é chamada de airag, certamente era um gosto adquirido. Pesquisas modernas revelaram que o airag é rico em proteínas e possui efeitos antimicrobianos e anti-inflamatórios, tornando-o o tônico ideal para saqueadores mongóis marcados por batalhas e viagens longas. Embora seja o mais antigo, é surpreendentemente a única opção desta lista que realmente era saudável para quem consumia, e a única que poderia ser recomendada com segurança. Mas cuidado ao experimentar os outros, a menos que, é claro, prisão de ventre, vômitos incessantes, flatulência incontrolável e diarreia explosiva sejam a sua praia. As melhores MREs, ou refeições prontas para comer, costumam ter uma má reputação entre o pessoal militar, que frequentemente as chama de refeições rejeitadas por todos, refeições raramente comestíveis ou refeições rejeitadas pelo inimigo. Embora existam MREs horríveis, nem todas são ruins, e algumas são consideradas verdadeiras obras-primas culinárias. Chili Mac. Em 1995, um dos MREs mais populares já feitos foi apresentado aos soldados americanos famintos.
O chili com macarrão agora é um MRE celebrado, conquistando os comensais com combinações irresistíveis de macarrão cotovelo delicadamente macio, carne moída com sabor de taco e um rico molho de tomate. Complementando este delicioso prato principal, há uma série de outros petiscos que podem incluir um palito salgado de carne bovina defumada, uma deliciosa fatia de bolo de cenoura e um pacote colorido de Skittles de frutas silvestres. Entre as melhores guloseimas está o pão de queijo com jalapeños, um potinho processado de alegria que transforma bolachas secas em um banquete, acompanhado de bebida em pó sabor uva que lembra Gatorade. O MRE de Chili Mac é mais do que uma refeição pronta, pois quem tem um desses nas mãos possui a moeda de troca definitiva, cujo conteúdo pode ser trocado por praticamente qualquer coisa que se deseje. Atualmente é tão apreciado que pode ser vendido online entre 20 e 80 dólares, com alguns ex-militares mantendo estoques próprios. Então, se você tiver a chance de experimentar um MRE, escolha o Chili Mac, pois, segundo um veterano, os MREs militares no geral são ruins, mas o Chili Mac é vida. Atenção aos efeitos colaterais desagradáveis depois. O ensopado de carne remonta às origens do primeiro cardápio de MRE, lançado em 1981. Este exemplo requintado da tecnologia alimentar militar normalmente contém um prato robusto de carne bovina, acompanhado de cenouras, milho, vagem, cebolas, batatas, tomates, molho e uma porção de arroz branco que pode ser opcionalmente regada com generosas doses de molho tabasco picante. Este MRE é ideal para quem gosta de doces, com várias sobremesas como geleia de morango, muffin, cookie de chocolate e banana, além de suco em pó ou milkshake bem espesso. Pasta de amendoim e pedaços de pretzel macio estão entre as opções mais salgadas. O segredo do MRE de ensopado de carne é que seus acompanhamentos podem ser combinados para criar um banquete gastronômico, como biscoitos com pasta de amendoim e geleia ou pretzels no ensopado, fusões populares. Os criadores do MRE de ensopado de carne consideraram até o pós-refeição, incluindo um pacote de acessórios com café instantâneo, papel higiênico e toalhetes para possíveis consequências indesejadas. Ração de campo ártica norueguesa. Esta ração de campo aprovada pela OTAN é simplesmente um banquete suntuoso disfarçado de MRE que foi desenvolvida inicialmente para as Forças Armadas Norueguesas e outros grupos militares nórdicos pela empresa norueguesa Drytech. Este pacote grande inclui 24 itens semelhantes ao cardápio de um restaurante sofisticado que podem ser consumidos como refeições completas. Para iniciar o dia, a ração de campo traz opções gourmet de café da manhã, como muesli de mirtilo com baunilha, muesli de frutas vermelhas com chocolate e 2 versões de mingau de frutas. No almoço, há opções saborosas como salmão cremoso com macarrão, frango com lentilhas e limão, ensopado de kebab e chili vegano. No jantar, você pode provar chili com carne, macarrão à bolonhesa, carne de porco desfiada com arroz e pratos noruegueses como bacalhau ao curry cremoso. O destaque é o ensopado de rena de sabor marcante com batata cremosa e cenouras, da edição de 2016. É tão bom que o famoso avaliador de MRE, Steve Thomas, disse: "Não consigo parar de comer." Esse MRE traz bebidas energéticas, chiclete, café e lenços desinfetantes, sendo o pacote ideal para aventuras longas no Ártico, mas mantenha-o longe dos ursos polares. Ração de combate de 24 horas das Forças Armadas Francesas. Esse MRE é surpreendentemente luxuoso, já que é feito especialmente para satisfazer o apetite da principal nação de alta gastronomia do mundo. Esse talvez seja o MRE mais sofisticado de todos, oferecendo ao soldado mais exigente 3.600 calorias dos melhores alimentos, divididos em 3 refeições e vários lanches. Os soldados podem tomar café instantâneo arábica ou chá enquanto devoram um café da manhã com muesli de morango, nougat, frutas e geleia de ameixa. Para saciar a fome do meio da manhã, acompanhamentos gourmet como patê de veado, javali e pato, além de queijo azul, podem ser generosamente espalhados em biscoitos salgados e doces. No almoço e jantar, são 2 pratos prontos de alta qualidade, escolhidos entre 14 opções, incluindo delícias culinárias como tortellini de carne, confite de pato, carbonara, linguiças recheadas com pistache, bochechas de porco com ravioli, moelas e salada de quinoa e paella espanhola. Para completar, a ração militar francesa vem com uma caixa de fósforos decorada com imagens da Torre Eiffel e do Arco do Triunfo, permitindo ao soldado, preso em um buraco esquecido por Deus, admirar as maiores conquistas arquitetônicas da França à luz de velas. Frango com molho búfalo, a lendária ração militar que teve um impacto tão grande no apetite e nos orifícios dos militares americanos durante sua produção original entre 2009 e 2011.
Este pacote compacto reúne delícias como biscoitos de caramelo, chocolates Reese's, cappuccino instantâneo, além de clássicos como pão com queijo e jalapeno e pão de trigo para lanche. A ração militar de frango com molho búfalo, no entanto, é mais conhecida pelo saboroso molho búfalo alaranjado, que não só cobre as asinhas de frango e o arroz frito, mas também qualquer resíduo que sai pela parte de trás depois da refeição. Apesar de saborosa, a ração militar de frango com molho búfalo causa efeitos colaterais explosivos. Por exemplo, um veterano dos Estados Unidos comentou, em referência aos torcedores do time da NFL Buffalo Bills, que o efeito no estômago é, abre aspas, como se 40 torcedores dos Bills fazendo churrasco no estacionamento estivessem bagunçando seu interior, fecha aspas. Assim, o mesmo indivíduo aconselha, cavar a latrina antes de abrir essa belezinha. O frango búfalo foi descontinuado em 2011, enquanto um protótipo melhorado foi cancelado em 2015, já que a refeição era mais propensa a soltar o intestino do que prendê-lo, ao contrário do objetivo da maioria dos outros MREs. Rações dos janízaros. Ao analisar os anais da história, é quase impossível encontrar um exército antigo, medieval ou até mesmo pré-moderno que fosse alimentado tão bem quanto as tropas de hoje. A única exceção são os janízaros, um grupo de guerreiros de elite que serviu ao Império Otomano do final do século XIV até 1826. Esses assassinos altamente treinados atuavam como guarda-costas pessoal do sultão, o que significava que eles sempre precisavam estar em ótima forma caso fossem obrigados a defender seu mestre. Por isso, suas dietas eram melhores que as de outros soldados da época. Os janízaros se alimentavam diariamente de generosos pedaços de pão fresco ou biscoitos caso o pão não estivesse disponível, acompanhados de uma ração de carne de aproximadamente 200 gramas, complementada com mel, café e arroz, sendo que trigo para quibe e cevada também eram fornecidos para alimentar seus cavalos. Os janízaros não apenas se alimentavam bem, mas também eram únicos porque sua organização utilizava fortemente a comida como uma forma de promover o espírito de camaradagem entre suas fileiras. O chapéu dos janízaros, chamado berk, tinha um ornamento chamado porta-colher, simbolizando que todos eram companheiros de mesa. Além disso, um janízaro que comandava um regimento geralmente era chamado de chorba chorobashi, que significa chefe da sopa, enquanto os suboficiais tinham títulos como chefe dos aguadeiros, ajudante de cozinha e mestre cozinheiro. Em batalha, o pior crime de um janízaro era permitir que seu kazan, um caldeirão simbólico, fosse capturado pelo inimigo. Se insatisfeitos, os janízaros podiam declarar motim virando suas panelas de cozinha. Hoje em dia, isso dificilmente ocorreria, pois os soldados estão ocupados demais com comidas processadas para causar confusão. Acontece que eles não estão realmente tão interessados em morder a mão que os alimenta.